Hoje eu estou por aqui para a gente conversar sobre um tema muito importante e que pode significar a sua aprovação ou reprovação nesse próximo concurso do Ministério Público da União. Eu quero te fazer a seguinte pergunta. Você já sabe quantas questões você pode deixar em branco no dia da prova do concurso? Não? Nem parou para pensar nisso? Então fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje nós vamos conversar sobre esse tema com bastante detalhes. E aí, tudo bem com você? Professor Fabiano Pereira na área, o seu mentor na preparação para concursos públicos. E hoje eu estou aqui para a gente tratar de um tema crucial para a sua aprovação no concurso do MPU. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já sabe quantas questões você pode deixar em branco no dia da prova? Olha, a resposta a essa pergunta pode parecer muito simples, mas não é. Ela é muito mais complexa do que parece. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Quando eu me preparava para concursos públicos, inclusive me preparei para um concurso do Ministério Público da União, sempre que eu percebia, que eu constatava que o CESP seria a banca organizadora do concurso, já me dava uma grande apreensão. E sabe por quê? Porque eu não sabia exatamente o que fazer no dia da prova. Nas primeiras provas a que me submeti do CESP, eu não tinha uma estratégia bem definida. Então eu ia para a prova com o conhecimento que eu havia adquirido e simplesmente começava a resolver questões. Só que chegava um determinado momento que eu começava a perceber que eu tinha ficado em dúvida com uma quantidade muito grande de questões. Às vezes 20%, 25% das questões eu tinha ficado em dúvida. Só que quando nós estamos diante de uma prova de enunciados no estilo CESP, certo ou errado, nós sabemos que se você erra um enunciado, o CESP lhe tira um ponto de uma questão que você havia acertado. Portanto, não dá para você ficar chutando. Você vai chutar em provas do CESP apenas quando você tem a convicção de que não possui o conhecimento necessário para resolver as questões. Apenas quando você não teve um tempo suficiente para se preparar, apenas quando você não conseguiu se dedicar da maneira que você gostaria durante a preparação, aí sim, você pode ir até com algumas estratégias bem específicas para chutar no dia da prova. Mas fora isso, não é aconselhável. Se você realmente se dedicou, se você realmente se preparou, se você realmente estudou o conteúdo, você tem que ir com uma estratégia muito bem consolidada para o dia da prova, porque isso vai diminuir o seu nível de ansiedade e principalmente o seu nível de nervosismo. Você vai fazer uma prova com muito mais tranquilidade. Eu, quando comecei a me submeter às provas do CESP, não tinha nenhum tipo de estratégia. Com o passar do tempo, eu fui adquirindo e aperfeiçoando algumas estratégias. Por exemplo, chegou um determinado momento que quando eu ia para uma prova do CESP, na estratégia certo e errado, eu tinha sempre um plano A e um plano B. Qual era o plano A? O plano A era o seguinte, quando eu chegava na prova e eu percebia que o nível das questões estava muito alto, que a prova estava, digamos assim, mediana para difícil, eu aplicava a estratégia A. Ou seja, eu já me programava para deixar aproximadamente 10% das questões em branco. Portanto, se eu estava ali resolvendo uma prova com 120 questões, eu já sabia que no máximo eu poderia deixar 12 questões em branco. Essa era a estratégia que eu utilizava. Agora, é claro, eu tinha um nível de conhecimento razoável, eu não era mais um principiante. Eu não estava iniciando uma preparação para concursos públicos. Eu já estava num nível bacana, já estava em um nível que eu estava disputando vaga com outros candidatos, eu estava ali batendo na trave. Neste momento, eu estabeleci essa estratégia. Olha, se a prova está mediana para difícil, eu posso deixar até 10% do total de questões em branco. Ah, e se por acaso você está numa prova de 120 questões, 10% é igual a 12. E se você ficou em dúvida em 15 questões? Eu simplesmente selecionava 3 e chutava, porque 12 eu deixava em branco. 3, para eu cumprir a minha estratégia, eu simplesmente chutava, levando-se em consideração várias outras estratégias que eu havia estabelecido anteriormente. E quando eu chegava na prova e percebia que o nível das questões estava mediano para fácil, eu utilizava o meu plano B. Eu definia que poderia deixar no máximo uma quantidade de questões equivalente a 5% do total em branco. Portanto, se eu estava diante de uma prova com 120 questões, eu deixava no máximo 6 questões em branco. Ah, professor, mas e se no final das contas você concluísse que existiam 10 questões que você estava em dúvida? O que você fazia? Você chutava algumas? Eu, Fabiano, chutava algumas. Eu chutava 4 questões.
porque eu só podia deixar 6 em branco, de acordo com a minha estratégia. Portanto, eu selecionava 4, que é aquelas que eu estava em dúvida, mas eu tinha uma pontinha mais de confiança na resposta, que seria certa ou errada. Eu pegava aquelas 4 questões e aí eu chutava, mas um chute, digamos, mais consciente, com mais probabilidade de acertar. E 6 eu deixava em branco. Ainda que tivesse uma outra questão que eu tinha possibilidade de acertar, eu não arriscava. Eu ficava ali dentro da minha estratégia das 6 questões em branco. Então essas 2 estratégias eu sempre utilizei para resolver questões do CESP. É claro que você vai chegar em algumas provas, você vai bater o olho e falar, ah não, apesar de o nível das questões estar um pouco mais difícil, eu não vou deixar questões em branco, eu vou chutar todas. Por que que isso não é recomendável? Não é recomendável porque às vezes você chuta 10 questões e você acaba errando 8, errando 7 questões, num percentual, digamos, razoável. Se você erra 8 questões, você perde 16 pontos. E isso pode representar a sua reprovação. Se você tivesse deixado em branco, você seria aprovado. Como você chutou e errou, você simplesmente foi reprovado ou reprovada. Então não dá para brincar em provas do CESP. Você tem que pensar nisso. Eu estou apenas te apresentando 2 estratégias que eu utilizava durante o período que eu me preparei. Agora, você pode definir a sua estratégia de acordo com o seu nível de conhecimento. O mais importante é que você estabeleça uma estratégia. Qual vai ser a sua? Não sei. Vai depender muito das suas peculiaridades. O fato é que você tem que levar em consideração o seguinte: quanto mais você se sentir bem preparado ou bem preparada, menor é a quantidade de questões que você vai deixar em branco. Por outro lado, se você não sentir muita confiança na disciplina A, B ou C, você pode aumentar um pouquinho a quantidade de questões que você vai deixar em branco. Esse é o raciocínio que você tem que ter. E se você seguir esse raciocínio, com certeza você vai fazer uma prova com muito mais confiança. Isso vai te dar tranquilidade. CESP não dá para brincar. Se você já fez outras provas no passado, você sabe muito bem disso. Às vezes você sai da prova devendo pontos para a banca, de tantas questões que você chutou e errou. Portanto, vamos estabelecer uma estratégia e seguir essa estratégia até o final. Se você tem uma estratégia diferente, se você tem uma outra sugestão, coloque aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia. Eu vou te orientando, a gente vai compartilhando essas experiências e aí você consegue chegar no dia da prova com uma estratégia muito mais eficaz para que você consiga alcançar o seu resultado. Combinado? E ó, se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, clica aqui neste quadradinho, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like aí agora, tá? É só apertar esse joinha aí, já tá de bom tamanho. E será um grande prazer continuar contribuindo com a sua aprovação. Nos próximos dias tem outros vídeos aqui muito interessantes de outros assuntos que são relevantes para a sua preparação. Um grande abraço e até mais!